Nosso desejo essa noite é que o Senhor continue nos abençoando com a exposição da sua palavra. Queridos irmãos, nós temos visto quanto Paulo se esforçou por mostrar aos nossos irmãos que a salvação nunca ocorreu pela lei, nunca ocorreu por obras humanas, ou por tradições de homens, ou costumes religiosos. A salvação para a vida eterna sempre foi na promessa do Senhor Jesus, na promessa do remidor. E que nós sabemos muito bem que viria e é Jesus Cristo. No entanto, eu tenho mostrado para vocês semanalmente o quanto os líderes judaizantes haviam rompido esta verdade e exigia que os nossos irmãos ali no primeiro século guardassem elementos do judaísmo, e eles faziam uma fusão de elementos do judaísmo com o cristianismo para que se fosse possível obter a salvação. O apóstolo dos gentios tem elaborado na carta aos Gálatas de maneira muito persuasiva em Deus, a fim de mostrar que essa tentativa dos judaizantes, na verdade, é anátema. Ele diz isso nas primeiras palavras da carta. Anátema, você sabe que é maldito. Não existe dois evangelhos, Paulo falou isso também. A gente interpreta isso nos seus escritos. Não tem como você ter um evangelho que agrade gregos e um outro evangelho que agrade troianos. O evangelho não é como você vai a uma hamburgueria dessa famosa e ali você pede o lanche que a moda da casa ou a moda do seu gosto. O evangelho não é assim, meus irmãos. O evangelho é a justiça de Deus na pessoa de Jesus Cristo, quebrando o poder do pecado na vida dos homens pecadores. Na semana passada nós vimos Paulo usando uma metáfora e ele usou a figura de um guardião, o aio. Eu expliquei para vocês o que era o aio. Mostrei para vocês que era aquele cuidador, aquele guardador que colocava em custódia crianças e ele fazia com que essa criança desenvolvesse seu intelecto. E assim eram todos. Paulo comparou todos os homens que caíram e tropeçavam na lei como uma criança presa ao aio. A única forma de se livrar daquele aio seria atingindo a maioridade. A única forma do homem se libertar do pecado é sendo justificado por Jesus Cristo, pela fé em Jesus. Hoje, o texto que nós veremos, meus irmãos, o apóstolo Paulo ele vai tomar mais outros exemplos. Ele vai trazer outras metáforas para comunicar verdades espirituais. Então, Paulo está usando metáforas, comparações metafóricas para explicar e para entregar verdades espirituais. E hoje nós veremos Paulo usar a metáfora do herdeiro, que é o menor, que é uma criança de menor idade. Ele vai tomar também o exemplo de uma metáfora com relação ao escravo. E ele também vai usar uma metáfora para falar a respeito da filiação. O tema que eu sugeri para a nossa reflexão e a exposição da palavra é antes escravo, hoje herdeiros e filho. Antes escravo, hoje herdeiro e filho. Fiquem de pé, por favor, vamos à leitura do texto santo. Na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Nós vamos ler o texto do versículo 1 ao versículo 7. Diz a Escritura Sagrada: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo.
mas está sob tutores e curadores até ao tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém? Senhor, eis a tua palavra que foi lida, ela é fiel e verdadeira. E nós estamos, Senhor, desejosos de ouvir e compreender, Senhor, o que Paulo queria comunicar aos nossos irmãos. E que também seja, Senhor, aplicável a nós. Ajuda-me, Senhor, as minhas limitações, poder transmitir com clareza o Evangelho e a palavra para os meus irmãos queridos. É o que eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Os versos 1 e 2, Paulo ele vai trazer a figura do herdeiro. Ao mesmo tempo, esse herdeiro, meus irmãos, ele é dono de tudo, mas não pode desfrutar de nada. Ao mesmo tempo que ele possui por direito, ele não pode, até aquele determinado momento, exercer o direito que lhe é dado por causa da herança, pela herança. E Paulo vai discorrer isso e também colocando já uma outra figura. A gente, no verso 1 e 2, vamos ver duas figuras aqui. A figura do herdeiro e a figura do escravo. Vamos ver como é que Paulo desembrulha esse pacote para a gente, como é que ele debulha esse milho para a gente. No verso 1, põe os olhinhos no texto, verso 1 e 2, diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. A primeira figura aqui de Paulo, que ele lança a mão, como eu já falei, é a figura do herdeiro. É como que uma criança. Aquele herdeiro de menor idade. É muito significativo como Paulo começa construindo aqui o seu argumento. Ele diz no início, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor. Que tempo é este em que o herdeiro é menor? Que tempo é este que Paulo está se referindo? Paulo está se relacionando aqui com os seus irmãos, fazendo com que eles pescassem o ponto do parágrafo anterior, para ele poder desenvolver melhor o seu sistema aqui de que a salvação é somente por Cristo. Você lembra que no sermão passado e no último parágrafo, Paulo falou de um guardião. Esse guardião é o aio, e ele guardava as pessoas ali, as criancinhas, até que se tornasse maior idade. Eu falei para você que o desejo da criança era se tornar logo de maior idade para não ficar sob o jugo do aio. O aio era esse responsável por formar a cultura daquela criança, de fazer com que aquela criança da nobreza chegasse à maioridade com capacitações. Então Paulo fala mais ou menos, trazendo os irmãos novamente a essa realidade, mas ampliando. O primeiro ponto aqui, para a gente entender que tempo é esse, observando essa questão do cuidado, quando uma criança ficava debaixo da tutoria do aio, é que cerimonialmente para o judeu tinha um rito de passagem que todo menino e todo o macho, todo menino, rapaz, se tornava homem a partir dos 12 anos de idade. Era um ritual religioso chamado Bar Mitzvah, onde o pai daquela criança, daquele menino que era
que estava sob o seu cuidado, o filho do judeu. Ele fazia uma festa religiosa e fazia orações onde ele declarava que seus filhos agora estavam assumindo um compromisso entre a sociedade de guardar e temer a Deus, guardar a sua palavra, de honrar ao Senhor, viver uma vida nobre e viver uma vida com toda a piedade diante da sociedade. Ao passo também que essa criança, aos seus 12 anos, se levantava no meio daquela reunião espiritual e também proclamava essa palavra, de cumprir o voto que o seu pai estava fazendo, a declaração que o seu pai estava fazendo, melhor dizendo, e ela assumia a responsabilidade de viver dessa maneira. A partir dos 12 anos de idade, aquele rapazinho já podia ser considerado uma possibilidade dele poder casar e constituir família com 12 anos de idade. Imagine, hoje não é mais assim. Aqui no nosso tempo, na nossa época, não é assim. Mas aos 12 anos de idade, no primeiro século, isso ainda acontecia muito. Mas um rapaz de 12 anos, judeu, não tinha a mesma cabeça de muitos meninos de 12 anos de hoje. Era um rapazinho muito versado nas escrituras. Pelo menos ele já tinha decorado todo o Pentateuco até os 12 anos. Imagine, ele já sabia decoradamente cada lei que havia ali no Pentateuco que ele procurava, ele se esforçava por cumprir. Evidentemente que ele não conseguia, mas ele tentava. Então Paulo chama os irmãos para essa realidade também. Agora existe uma outra realidade, tempo de maturidade, porque Paulo está desenvolvendo a questão da transição de menor para maioridade, que muitos escritores entendem que, muitos estudiosos entendem que esse aspecto aqui que eu vou falar agora para vocês, é onde Paulo se inclinou para desenvolver a sua teologia aqui, para informar os irmãos. Sobre o menino judeu, ou o menino romano. O menino romano, ele também tinha o seu ritual de passagem para a maioridade. Só que o seu ritual de passagem não era determinado pela idade, como era o judeu. Todo menino judeu, a partir de 12 anos, se tornava um homem. Era considerado um homem na sociedade. Mas o menino romano não. Ele só era considerado um homem a partir da autorização do seu pai. Era o pai que determinava isso. E isso poderia acontecer de 14 a 17 anos. O pai avaliava se o menino havia já tido interação suficiente com aquele aio, a ponto desse menino cidadão romano ter condição de assumir a propriedade do seu pai. Então imagine aquele menino de 14 a 17 anos, formado pelo aio, em toda a cultura, em toda a questão política, em toda a língua versada na reflexão dos grandes pensadores do passado. Quando ele fazia entre 14 e 17 anos, o pai vinha, fazia avaliação e dizia: agora você está pronto para assumir toda a herança que eu tenho e deixarei para você. Você agora já pode desfrutar destas coisas. É por isso que no verso 2, veja aí o versículo 2, Paulo fala assim: mas está sob tutores e cuidadores até o tempo predeterminado pelo pai. Então, no judaísmo não havia um tempo predeterminado pelo pai. Era algo já fixado. No romanismo, não. Na cultura romana, era algo determinado pelo pai e era entre 14 a 17 anos. Então, os estudiosos entendem que Paulo está sacando essa posição para desenvolver seu argumento com os nossos irmãos, os Gálatas. E aí, então, a gente se pergunta, aonde é que Paulo quer chegar com esta metáfora? Ele está querendo comunicar que, uma vez debaixo do domínio do pecado, jamais poderíamos desfrutar, meus irmãos, nenhum benefício dos ricos tesouros de Deus nos céus, para com aqueles que haveriam de herdar quando Cristo se manifestasse em suas vidas. Enquanto esta pessoa estivesse debaixo do aio que era a lei, enquanto essa pessoa estivesse sobre o domínio do pecado, porque a lei encerrava todos debaixo do pecado, enquanto esse homem estivesse encerrado debaixo do pecado, ele poderia
ter tudo, mas na verdade ele não tinha nada. Por isso que um herdeiro de menor idade, sendo rico, ele, debaixo dos cuidados dos seus tutores e dos seus cuidadores, ele não podia exercer nenhum tipo de providência nas suas promessas, das suas riquezas. O texto fala aí da palavra cuidadores. Cuidadores, meus irmãos, eram escravos que adquiriam a libertação e que eram escolhidos para cuidar administrativamente de todo o bem daquela família. Então, havia naquele tempo homens que recebiam a alforria, mas que ficavam na casa sendo administradores. Então, eles administravam a casa, administravam os animais, as terras, as fazendas, o que fosse, os tesouros, até que aquela criança ela se tornasse de maior idade. Enquanto ela não fizesse essa transição, ela não poderia desfrutar de nada. Assim são todos aqueles que são escravos do pecado, você que me ouve. Você não pode desfrutar dos tesouros do céu enquanto você estiver debaixo do domínio do pecado. Enquanto o pecado domina a sua vida, você não consegue desfrutar das riquezas, das nuances de riqueza que Deus deixou para aquele que crê em Jesus Cristo. São como crianças estas pessoas, que muitas vezes ouvem o Evangelho, sabem das promessas. E que promessas são essas? Sabem das promessas de perdão de pecado e de vida eterna em Jesus Cristo, mas elas ficam ouvindo o Evangelho e ficam de longe acenando, mas não se comprometem, não querem apoiar a sua fé em Jesus Cristo e serem libertas da escravidão do pecado. Vivem insistentemente no pecado e por isso vivem miseravelmente as suas histórias. Enquanto você estiver debaixo do domínio do pecado, você viverá uma vida miseravelmente espiritual. A única pessoa que pode te libertar desta miséria, dessa decadência moral e espiritual é Jesus Cristo. É você tendo fé em Jesus Cristo. É você ancorar a tua vida em Jesus. Aí sim, você vai romper essa menoridade espiritual e você vai ser livre e, enfim, vai poder desfrutar dos tesouros eternos que estão reservados a todo aquele que crê. Existem irmãos que já foram libertos, mas que ainda vivem com certas cadeias. E porque vivem com certas cadeias, irmãos, vocês também não conseguem desfrutar de toda a abundância que Deus tem para você, que é filho de Deus. A chamada do Senhor é para que você, nessas medidas, possa de fato se libertar em Cristo. Áreas na sua vida em que você ainda mantém-se algemado, em que você ainda precisa se liberar. E para isso você precisa vir a Cristo em arrependimento e fé, irmão querido. Reconhecendo que, em certa medida, você está debaixo ainda de um jugo. E você precisa de uma libertação total e plena. Jesus pode fazer isso na sua vida. Às vezes pode vir com uma insegurança, você se sente inseguro de se lançar na vida, na fé, de se lançar no cristianismo de cabeça, em crer, em atuar na igreja, em ser um crente fiel e verdadeiro. Você tem medo de alguma maneira. Isso é pecado. E você precisa de Cristo que te liberte. Veja o verso 3, irmãos. No verso 3, Paulo relembra a condição tanto deles, quanto a condição dos seus, tanto dele, de Paulo, quanto a condição dos seus irmãos em uma vida pregressa ao Evangelho. Todos nós temos uma vida pregressa antes do Evangelho. E muitas vezes é bom que a gente lembre de onde a gente saiu. Lembre de onde Cristo nos tirou. E o verso 3 diz assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Paulo está aplicando a metáfora, ele está ampliando a metáfora do escravo.
E ele está lembrando aos seus irmãos a seguinte realidade. Meus irmãos, quando eu e você éramos uma criança, à semelhança daquele escravo que eu estou mencionando, eu no judaísmo e você no paganismo, nós estávamos de fato sobre o domínio como escravos daquilo que era elementar a essa religião. E nós esperávamos que, na tentativa de cumprir aquilo que é elementar àquela religião, de tal modo pudéssemos aplacar a ira da divindade. Então o judeu pensava que, cumprindo seus ritos, ele aplacaria a ira de Deus. E também os gentios, fazendo várias práticas para a sua pluralidade de deuses, ele poderia aplacar a ira desses falsos deuses. Portanto, o que Paulo quer dizer é que, na reflexão daquela época, tanto o judaísmo como o paganismo possuíam elementos de práticas que esses seguidores do judaísmo e do paganismo achavam que a prática delas poderia promover a salvação. E isso causava muito frenesi e histeria no meio do povo. Os judeus caíram para um pragmatismo legalista e o gentio vivia uma vida perniciosa, mistura de moralidade com imoralidade para agradar as suas divindades. Irmãos e ouvintes, o que não falta hoje no nosso mundo e no nosso tempo são religiões ou seitas que buscam a prática da vida ética ou assistencial como um meio de provarem as suas ações e somarem pontos para com sua divindade, para com seu Deus. Eles acham que por muito fazerem, e eles induzem outros a pensarem de tal maneira, que ao realizarem essas coisas, eles atingirão a perfeição de estado de espírito. Uma elevação do karma, como dizem algumas religiões aí orientais, que atrairão para si fluidos positivos para a sua vida, enquanto eles vão se autopurificando em vidas e outras eras, cujo ciclo vão se repetindo em várias esferas e várias formas de vida, até que se torne um ser iluminado, um espírito elevado. De modo que todo o esforço dessas pessoas, meus queridos irmãos, e você que me ouve, ao final da vida se tornará inútil. Porque a salvação, ela não consiste em vida prática de caridade. A salvação, ela não consiste em vida prática de moralidade. Nós precisamos ter uma vida moral ilibada. Nós precisamos praticar o bem para as pessoas. Mas não são estes atos que nos justificarão. Não justificará nenhum que me ouve essa noite aqui. A justificação vem por Jesus Cristo. O perdão de pecados vem pela fé em Jesus. Você não pode, por meio do seu esforço próprio, zerar a sua conta diante de Deus. Você não pode recomeçar a sua vida, uma vez que você erre, caminhando nesta vida. A sua vida é uma só e você viverá até o final, essa única vida que você tem. E um dia você se apresentará diante do teu Criador. E ele vai buscar de você os resultados das suas obras. E ele vai lhe provar, uma vez que você não se arrependa dos seus pecados, que nenhuma dessas obras teve o poder de fazer com que você permaneça com ele eternamente. Você não pode purificar-se a si mesmo. Você não pode lavar-se a si mesmo. Então você que me ouve, não se iluda. Não deixe que este engano oferte uma libertação mentirosa para você. Ela não vai conseguir tirar você da escravidão. Ela não vai conseguir fazer você sair da menor idade espiritual para a maior idade. Essa transição só é feita por Cristo Jesus, pela fé em Jesus. É isso que Paulo está
querendo dizer aos seus irmãos, aos Gálatas. E curiosamente, meus queridos, Natal se avizinha e já já estaremos sentados, aqueles a quem Deus der essa graça, diante de uma mesa farta, para a gente sentar, comer, se deleitar. E nesta época de Natal, é a época em que o mundo se move por fazer práticas de bondade para com as pessoas. É o chamado de espírito natalino, aonde as pessoas se comovem com outras, elas vivem o ano inteiro, elas vivem toda a sua vida passando uma pelas outras, sem se preocupar com seus problemas, sem se importar com nada, mas justamente no dezembro, elas lembram das pessoas e tentam fazer gestos, doações, e achando que estes gestos, no final do ano, vai limpar a conta delas diante de Deus, e não irá limpar jamais, irmãos. Elas não conseguem entender que o Filho de Deus, que nasceu numa manjedoura, que morreu pelos nossos pecados, e assim, pelo seu sangue, ele, pelo seu sacrifício, aplacou a ira de Deus. Ele morrendo naquela cruz, redimiu os nossos pecados. Quem crer nesse Cristo morto e ressurreto, receberá de Deus a vida eterna. Receberá do Senhor o perdão de pecados e a vida eterna, e não viverá na iminente condenação do inferno. Paulo expressou também no texto que nós estamos lendo a expressão: estávamos servilmente sujeitos. O que essa expressão quer dizer, meus irmãos? Quando Paulo diz estávamos servilmente sujeitos. Lá no original significa estávamos não somente presos, algemados, mas estávamos nos comportando como escravos. Ou seja, não tinha como, não tinha poder, nem razão humana nenhuma para sair dessa condição. Então, na nossa vida pregressa, nós não estávamos apenas condenados pelo pecado, mas nós nos comportávamos como pecadores mesmo. Cada vez mais se sujando, cada vez mais se tornando imundo, cada vez mais. Porque não havia nenhuma disposição em nós para se purificar a si mesmo. E não há também nenhuma possibilidade do homem se purificar a si mesmo. O texto prossegue e diz que estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos, que rudimentos aqui significa as coisas elementares, aos rudimentos deste mundo. O que isso quer dizer? Paulo falando para os nossos irmãos. Paulo está dizendo, olha, o pagão, ele vivia em um sistema moral, e no seu sistema de moralidade e imoralidade religiosa, esperava na sua cosmovisão a salvação, na sua vida rudimentar. Também o judaizante, como se comportando como escravo, ele vivia no seu sistema pragmático, acreditando que o cumprimento da lei seria capaz de purificá-lo. Essa era também a sua cosmovisão limitada. A palavra mundo que apareceu aqui, os rudimentos deste mundo, são as coisas elementares da vida, da cosmovisão de vida. Então, o judeu tinha uma cosmovisão de salvação limitada, e também os gentios tinham uma cosmovisão de salvação completamente limitada. E especialmente, Paulo falando para os nossos irmãos, os Gálatas, o que é o rudimento deste mundo? Veja comigo aí o verso 8 ao verso 11. Paulo está tratando com os irmãos que eram gentios, se converteram ao cristianismo, e ele quer mostrar o que rudimento é este. Verso 8 diz assim: outrora, no passado, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são. No verso 9. Mas agora que conheceis a Deus,
ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo queres ainda escravizar-vos? Veja aí qual é o rudimento, verso 10. Ou quais são os rudimentos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Isso aqui é prática judaica, prática do judaísmo. Claro que também esses elementos, essas coisas rudimentares, estavam presentes no judaísmo, mas em certa medida também lá no paganismo também existiam dias, meses e anos festivos para suas divindades. E eles estavam querendo retroagir da fé em Cristo para esses rudimentos que nada podia fazer para suas vidas. A gente consegue ver aqui no verso 11 como Paulo está estarrecido. Olha o que ele diz: receio de que vos tenha eu trabalhado em vão para convosco. Ou seja, a forma do comportamento em retroceder da fé em Cristo estava fazendo com que Paulo ficasse perplexo. A salvação é somente por Cristo. Veja agora o verso 4 ao verso 7. Do verso 4 ao verso 7, meus queridos, Paulo está desenvolvendo a outra metáfora. Eu já mostrei como ele desenvolveu a primeira metáfora do menoridade daquele herdeiro. Falei para você como ele desenvolveu a metáfora do escravo. E agora ele está desenvolvendo uma outra metáfora. Então ele está apresentando aqui a ideia de filiação. Mas ele está falando a respeito de dois tipos de filhos aqui. No verso 4 diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O primeiro filho que Paulo está falando aqui, ou essa primeira filiação, Paulo está dizendo que chegou na plenitude do tempo. E o que é isso, plenitude do tempo? Eu já falei para vocês. Plenitude do tempo é quando todas as coisas do mundo, no primeiro século, convergiu para a vinda do Filho de Deus ao mundo. Foi o período em que o mundo falava uma só linguagem. Foi o período em que o mundo tinha acesso de ida e vinda com segurança pela Pax Romana. Então havia acessibilidade, havia segurança, havia economia, havia toda uma dinâmica que poderia tornar possível a evangelização. Então a mensagem do Filho de Deus poderia ser ouvida a todo ouvido dentro do império, porque era pregado pelo grego koiné. Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho ao mundo. E a gente sabe que esse Filho é Jesus Cristo. Ele enviou o seu Filho ao mundo. Deus mostrou misericórdia e graça ao mundo e aos homens, enviando o seu Filho, para que todos soubessem que o Filho de Deus, nascido de uma mulher, é aquele que tem poder para perdoar pecados e purificar todo aquele que crê. Veja o verso 5. Para resgatar os que estavam sob a lei. Então, na plenitude do tempo, veio o Filho de Deus, introduzido pelo Pai no mundo, com essa finalidade, resgatar. Essa palavra aqui, resgate, é muito importante para o conceito de escravidão. Então o escravo não tinha condições de se libertar. Não tinha condição de nada, financeira nada. Sua vida seria viver escravo e morrer escravo, a não ser que ele conseguisse de alguma maneira a liberdade de uma maneira monetária ou misericordiosa pelo seu Senhor. Mas quando o Filho de Deus entrou no mundo pela plenitude do tempo, ele foi o pagamento. Ele olhou os homens que estavam em escravidão do pecado e fez o pagamento pelo seu sacrifício. Então você pode dizer que bendita a manifestação deste Filho de Deus que veio ao mundo para que você pudesse ser livre. Então, ele resgatou você do domínio da lei, vivendo e cumprindo cabalmente cada exigência da lei. Morreu pela exigência da lei para pagar os seus pecados e, enfim, te redimiu com o seu precioso sangue ali no Calvário. Você pode crer que
a libertação para a sua vida e sua existência está na manifestação do Filho de Deus no mundo, que morreu e ressuscitou para dar vida a todo aquele que crer. No sacrifício deste Filho perfeito, que também é o Filho bendito, é que nós somos feitos filhos de Deus. E aí Paulo continua dizendo, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Quando Jesus entrou no mundo, morreu e ressurgiu dos mortos, pagou a nossa conta e pagou os nossos pecados, por meio disso é que assumimos a condição de sermos chamados de filhos de Deus. Assim como um pai romano, como eu expliquei para você no início, determinava o dia da maioridade para o seu filho, que era entre 14 a 17 anos, Deus determinou também o tempo da libertação para a humanidade. E que tempo foi esse? Quando Jesus Cristo foi introduzido no mundo. Então, a plenitude do tempo foi o tempo que o Pai também determinou para que outros filhos surgissem. A palavra do Senhor diz em João capítulo 1, versículo 12, que todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você que me ouve, que está aqui ouvindo esse sermão, precisa saber que o Filho de Deus já foi introduzido no mundo. Já foi introduzido no tempo e o seu papel aqui foi pregar o evangelho do reino e o perdão de pecados no seu sacrifício. E que você só se tornará filho de Deus se você crer no sacrifício dele. Não tem outra maneira de você se tornar filho de Deus se você não crer no dia em que o Filho de Deus foi introduzido no mundo. Se você não crê nesta oferta de amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Você não nasceu filho de Deus, ninguém nasce filho de Deus. Nós nascemos pecadores, nós nascemos condenados no pecado, nós nascemos escravos do pecado, mas Deus, pela graça no Filho, introduzindo o Filho amado no mundo, Ele pôde transformar as nossas realidades. Ele pôde quebrar a algema do pecado e a força do pecado que nos prendia à morte e nos dar a vida no seu Filho. Na introdução do Filho ao mundo, quando o Pai eterno definiu que o Filho seria introduzido no mundo, ele também definiu que, pela fé em Jesus, todo aquele que crê pode se tornar filho de Deus. Não existe outro caminho para você. Para que você seja filho de Deus, você precisa crer em Jesus Cristo. Paulo está dizendo aos irmãos dos Gálatas: vocês antes serviam a outros deuses no passado. Outrora, vocês pagavam votos e faziam sacrifícios a deuses mentirosos. Mas Deus, quando introduziu o seu Filho ao mundo, e esse que morreu na cruz, que eu preguei para vocês, e vocês creram nele, no dia que vocês creram, vocês foram feitos filhos de Deus. E por que agora vocês querem serem enredados pelas histórias dos judaizantes, de que o sacrifício de Cristo na cruz não foi suficiente e de que a vida prática de rugimentos da lei é suficiente para a salvação? Isso é uma farsa, uma mentira. Você que está em juízo de condenação eterna pelo fato de você não ser filho de Deus, você deve se arrepender, porque até o momento em que você não se arrepende dos seus pecados, você está sendo condenado ao inferno. Mas você pode mudar essa sorte crendo em Jesus como seu Salvador. Você pode vir a Ele em fé, em arrependimento e deixar de ser escravo e se tornar um filho e um filho de Deus. O primeiro filho introduzido no mundo, ele veio para ser o Salvador. E a partir dele, outros filhos são introduzidos no reino. É essa metáfora que Paulo está querendo mostrar aos irmãos. No versículo 6, mostra o que acontece quando nós somos adotados. A adoção veio quando o Filho de Deus foi introduzido no mundo. E eu já mostrei isso para vocês. E agora ele vai mostrar
O que acontece quando a gente atinge essa maioridade? Quando a gente se torna filho de Deus? Filho de Deus é se tornar agora herdeiro da promessa. É agora poder desfrutar de toda a herança. É sair da menoridade para a maioridade. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Você é filho de Deus, você é aquele herdeiro de maioridade. Você pode viver isso, você pode se alegrar com isso. Porque antigamente você não poderia fazer essa transição de si mesmo, você não conseguiria. Mas uma vez que o Filho de Deus foi introduzido no mundo, agora você, em fé, pode viver todas as nuances das bênçãos de Deus. O que Paulo está querendo dizer aqui no verso 6? Ele diz assim: e porque sois filhos de Deus, enviou Deus ao vosso coração o Espírito Santo que clama, Abba, Pai. Paulo está dizendo aos Gálatas exatamente isso. Porque vocês se tornaram filhos, no dia em que vocês se tornaram filhos, Deus enviou o Espírito Santo para vocês. Deus colocou o Espírito Santo no coração de vocês. Para quê? Para que a ação do Espírito Santo no seu coração confirmasse a fé que você agora tem um Pai que é Deus. Que você agora tem uma filiação. Deus é o seu Pai agora. E quem confirma isso dentro de você é Deus. Paulo está falando isso. Meus irmãos, isso aqui tem uma implicação muito maravilhosa para nós. Sabe, aquele irmão que vive pensando que está salvo hoje e perdido amanhã? É porque ele ainda não compreendeu essa realidade. Quando você creu em Jesus e você se tornou filho de Deus, foi tornado filho de Deus, o Pai enviou o Espírito Santo ao seu coração e ele confirma que você é salvo, que você é filho de Deus. Então você não pode ficar nessa crise de que hoje estou salvo, amanhã estou perdido. Os judaizantes chegaram na igreja, na Galácia, e estavam fazendo uma arruaça nos pensamentos dos irmãos. E agora, esse tempo todo que passamos sem comendo carne de porco, esse tempo todo que a gente passou comendo camarão, esse tempo todo que a gente não circuncidou os nossos filhos, foi tudo tempo perdido, e agora estamos perdidos. Existem cristãos que pensam que estão perdidos, porque não entendem o poder da adoção. Você foi tornado filho de Deus, e isso é para sempre. Isso não se perde, irmão. Quando Deus te fez filho, é para sempre. E Ele já preparou morada para os seus filhos. E um dia você vai estar na casa do Pai, e você vai morar com o Pai. O seu lugar, meu irmão, não foi destituído porque você falhou, porque você pecou, porque você falhou em algum momento da sua vida. Sim, você deve ter uma vida reta, uma vida santa, uma vida que inspire outros a viverem de maneira digna. Mas eu quero lhe dizer, se você creu em Jesus Cristo como seu Salvador, a sua salvação é mantida pela justificação em Cristo Jesus, e não pela prática, e não pelo que você acha, não pelo legalismo. Não porque hoje eu acertei e ontem eu errei. No dia em que você e eu cremos, o Espírito Santo veio e passou a habitar dentro do nosso coração. E nós possuímos hoje convicções de que temos a vida eterna em Jesus Cristo. Você que me ouve aqui não poderá ter essa convicção que eu e muitos aqui têm, porque foram feitos filhos de Deus. Mas se você hoje se render a Cristo, essa convicção virá ao seu coração, trazida pelo Espírito Santo em suas asas, e um dia te levará para o céu. O Espírito Santo, meus irmãos, que veio ao coração dos Gálatas, e Paulo está dizendo para eles que Deus enviou o Espírito do seu Filho, que é o Espírito Santo, é aquele que faz com que o verdadeiro crente viva uma verdadeira vida piedosa. O Espírito Santo é que capacita as nossas vidas para viver neste mundo e conduzindo as nossas vidas de maneira agradável a Deus. Você, porque tem o Espírito Santo, pode viver uma vida agradável ao Senhor. E só poderá viver uma vida agradável ao Senhor se for pelo auxílio do Espírito Santo. É por isso que o Pai lhe fez filho. E os filhos são dependentes do Pai.
E quem capacita você a viver essas virtudes? É o Espírito Santo que habita em você. Faz com que você cresça em virtude, faz com que você cresça em elementos que agradem a Deus e nunca entre em um jugo de legalismo. Legalismo não agrada a Deus. Viver a vida de rudimentos do passado, irmãos, não agrada a Deus. Estabelecer parâmetros para humanos e costumes e usos e costumes dentro de uma igreja não agrada a Deus. Esses usos e costumes têm o seu lugar, mas eles não agradam a Deus no sentido salvífico. Quando você pega essas coisas para atribuir isso a uma vida que agrade a Deus. Não é. O Espírito Santo conforma o seu homem interior à forma de filho de Deus. Paulo falou isso já em Romanos, capítulo 8, versículo 15 e 16. Eu vou ler para vocês. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverdes outrora, como outrora, atemorizados, mas recebestes o espírito da adoção de filhos, baseados no qual chamamos Abba Pai. E o próprio Espírito Santo testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Coisa maravilhosa. É esse espírito que atua dentro de você, que te enche de poder e que confirma em você que você é filho de Deus. Você não é mais escravo do pecado. Você é filho de Deus. E você viu aqui em Romanos, ele usando a mesma expressão que ele usou lá aos Gálatas, Abba Pai. Abba Pai é aquela expressão que uma criancinha usava. Olha, ele está falando de criança, menor idade para maior idade. E olha como Paulo é criativo, ele usa essa expressão aramaica, Abba Pai. Essa expressão Abba Pai é aquela conversa bem cândida que toda criança tinha com seu pai. O Espírito Santo é que faz que nós desenvolvamos afetos com Deus. Sabe, aquele carinho com Deus, aquele amor entregue e desmedido por Deus. É o Espírito Santo que faz isso. É Ele que faz com que nós clamemos Abba Pai. É assim que Ele deseja e é assim que Paulo estava mostrando para os seus irmãos. E o verso 7. De sorte que já não és escravo. Paulo queria que eles entendessem isso de vez. Vocês não são mais escravos. Vocês não pertencem mais a rudimentos de leis e de filosofia, de crendices por aí. Vocês pertencem a Deus. Vocês não são mais escravos, porém filhos. E sendo filho também herdeiro de Deus. Agora o filho maduro pode desfrutar das promessas de Deus. Se você já não é mais escravo, é porque o Evangelho te libertou. É porque você é filho de Deus. É porque você... E porque você é filho, então você pode viver todas as promessas do Senhor e a herança. Aqueles irmãos estavam sendo furtados dessa preciosidade. Imagina, irmãos. Paulo está dizendo para eles: vocês não são mais escravos. Agora vocês podem viver toda a plenitude para esse tempo da herança. Porque o Espírito Santo também é aquele agente que vai lá e traz essas nuances de herança que a gente pode ainda viver aqui nessa vida. Então, irmãos, que nuances são essas? Paz de espírito, fé salvadora, convicção de pecado, novos céus e nova terra, glorificação que está por vir, redenção em Cristo Jesus. Todas estas coisas são deleites que o Filho de Deus já vai gozando agora, mansões celestiais no porvir. São estas coisas que o Filho de Deus tem, porque o Filho de Deus foi introduzido no mundo. Exposto o texto, meus amados, eu quero fazer uma aplicação com vocês. Meus queridos e amados irmãos, não é fácil entender a mente de Paulo. Paulo realmente é um homem de outro mundo. Era um homem de outro mundo. Mas tem muita coisa preciosa que ele vai colocando ali na sua forma de fazer teologia.
Isso traz muita riqueza para a igreja. Você viu Paulo falar que era o rudimento deste mundo para o judeu, o que era o rudimento deste mundo para os gentios e o que é o rudimento deste mundo para nós hoje aqui. Porque os judeus tinham o seu rudimento, né? Os gentios daquela época tinham seus rudimentos. E o que é o rudimento para você hoje? Já se perguntou sobre isso? Eu preciso que você vá comigo em Colossenses capítulo 2, versículo 8. Eu quero te mostrar pela pena de Paulo o que são os rudimentos para a gente hoje. Ele diz assim, cuidado, palavra de atenção, que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Rudimentos do mundo para a gente hoje, meus irmãos, é tudo que existe no mundo e que é incoerente e incompatível à filosofia da fé. Tudo que não pertence a Cristo, tudo que não inspira a Cristo, tudo que não louva a Cristo, tudo que não procede de Jesus, todas estas coisas são rudimentos do mundo. E elas vêm nas facetas da ciência, da academia, da religião, entre os eruditos, ela vem entre os sociólogos, os filantropos, ela vem através destas coisas, destes meios e outras formas para desonrar a Cristo. Isso é rudimento do mundo. Agora, infelizmente, nas igrejas existem muitos irmãos contaminados com os rudimentos deste mundo. O feminismo é um rudimento deste mundo. Mulheres que querem viver empoderadas, isso é um rudimento deste mundo. O caminho da mulher de Deus é outro caminho. Autoritarismo, fascismo, isso é rudimento do mundo. E existem pessoas da igreja que querem liderar e tomar espaços da igreja como se fossem donos da igreja. Isso é legalismo, isso é rudimento do mundo. Isso não glorifica a Deus, isso não traz agrado ao coração de Deus, é engano e é loucura e perdição, meus irmãos. Meus filhos, vocês que cursam a faculdade, vocês que estão estudando a academia, vocês precisam tomar muito cuidado, porque é nessa ambiência de universidade que orbitam esses rudimentos, esse sistema filosófico. O marxismo cultural, por exemplo. Vocês precisam entender que vocês são filhos de Deus nessas ambiências. E que mesmo tendo que fazer leituras de muitos filósofos que são contra a criação, contra Deus, mesmo tendo que interagir com estas coisas, mesmo que tenha que parecer como um patinho feio no meio da turma, mesmo que você acabe levantando insatisfação de professores, você é filho de Deus e o seu pai te honrará. Você vai terminar o seu curso honrando a Deus sem ter a tua fé e a tua boa consciência roubada. Se você ficar na faculdade ou no seu curso com esta consciência, eu sou filho de Deus, não posso me contaminar com os rudimentos deste mundo. Não posso me amoldar com as coisas dessa vida. Eu pertenço a Cristo, Cristo me pertence e nós viveremos para sempre juntos. É isso o sentimento que nós devemos ter, irmãos. Isso que nos liberta diariamente dos convites, dos rudimentos dessa vida. Lá em Colossenses também, no capítulo 2 ainda, no versículo 20, versículo 23, fala assim: e se morremos com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se viveis no mundo, vos sujeitais às ordenanças, não manuseeis isto, não proveis aquilo, não toqueis naquilo outro, segundo os preceitos e doutrina de homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, contudo, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Paulo está dizendo aqui,
o cuidado com o pragmatismo religioso, com o legalismo no meio da igreja. Não faça isso, não faça aquilo, que pode transparecer uma exigência piedosa, mas na verdade não tem poder nenhum de lhe afastar do fascínio deste mundo. Muitas pessoas, às vezes, acabam por afastar outras pessoas da comunhão do corpo de Cristo por causa de rudimentos deste mundo presente na igreja. Irmãos, nós precisamos avaliar o nosso comportamento dentro da igreja. Nós precisamos avaliar as nossas concepções de vida cristã, de vida prática cristã, e considerá-las todas diante da palavra de Deus. E aquilo, irmãos, que são apenas apetrechos que satisfazem apenas as nossas vontades, a gente precisa colocar da porta para fora e ficarmos com o que a verdade da palavra de Deus diz a nós. Saiam esta noite, meus irmãos, convictos de que vocês são filhos de Deus, de que vocês já fizeram essa transição da menoridade para a maioridade, de que vocês não são mais escravos e não devem se colocar em julgo de servidão por ninguém, e que ninguém exija isso de vocês, em julgo de servidão, de escravidão, de pragmatismo de homens. E você que me ouve, venha a Cristo, arrependa-se dos seus pecados, como eu venho falando em todo o sermão. Você não se purificará por si mesmo, você não se salvará por si mesmo, você não nasceu filho de Deus, você precisa do Salvador. E ele já foi introduzido neste mundo para lhe dar a vida e um dia a gente viver a eternidade juntos. Que o Senhor Jesus te abençoe. Ministério de Louvor.